Olá, o meu nome é Eduardo Guerreiro e, juntamente com o meu colega Paulo Ribeiro Cardoso, vimos apresentar a publicidade digital e publicidade tradicional numa análise comparativa na perspectiva da estratégia empresarial e da percepção dos consumidores. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer a oportunidade ao Congresso Internacional de Comunicação e Informação Digital. Durante grande parte do século XX, a publicidade tradicional, assente em meios como imprensa, rádio, televisão, ou até os outdoors, foi o principal instrumento das empresas para construir notoriedade, transmitir valores, estimular até o consumo, operando dentro de um modelo unidirecional centrado apenas no controle da mensagem, sem qualquer tipo de interação. Estes meios permitiam alcançar massas, mas com evidentes limitações, tanto ao nível da segmentação, da avaliação dos resultados, entre outros. Com a massificação da internet e com a digitalização das práticas de consumo e de comunicação, a publicidade digital passou efetivamente a ocupar um espaço crescente nas estratégias das organizações. Plataformas como motores de pesquisa, redes sociais, aplicações móveis, tudo isto introduziu novas dinâmicas baseadas na interatividade, na personalização e até na mensurabilidade em tempo real. O modelo comunicacional, então, transforma-se, passando de uma lógica emissora para uma lógica de cocriação, uma lógica de envolvimento, onde o utilizador deixa de ser apenas um receptor passivo da mensagem, mas passa também a poder interagir com as próprias empresas e as próprias marcas. Neste contexto, torna-se fundamental clarificar as especificidades de cada modalidade, assim como os pontos de contacto e de convergência entre a publicidade tradicional e a publicidade digital. Esta distinção tem implicações não apenas estratégicas para as empresas, ao nível do planeamento, da alocação de orçamentos ou até da definição dos objetivos, mas também ao nível da recepção das mensagens por parte dos próprios consumidores. Além disto, é sempre de relevo refletir sobre impactos como a credibilidade, a transparência, a autenticidade das mensagens, sobretudo num cenário onde a confiança do consumidor é um ativo bastante crítico e bastante frágil. Este trabalho propõe então uma análise comparativa entre estes dois formatos de publicidade, tradicional e digital, organizando o debate em torno das vantagens, limitações e até possíveis complementariedades. Ao integrar perspectivas académicas e práticas de mercado, esta investigação pretende também oferecer fundamentos para decisões informadas acerca do planeamento e avaliação das próprias campanhas, tendo em vista a construção da estratégia mais eficaz em ecossistemas de comunicação cada vez mais híbridos e omnicanal, ou seja, vários canais. Os objetivos do estudo foram principalmente realizar uma comparação analítica entre a publicidade tradicional e a publicidade digital, de forma a compreender o papel de cada um destes formatos, de cada um dos meios em utilização, na construção e na execução de estratégias de comunicação eficazes. A análise é orientada por duas perspectivas complementares. A perspectiva da estratégia empresarial, em que procuramos identificar os fatores que influenciam a seleção, a implementação e a avaliação das campanhas publicitárias, mas também a perspectiva da percepção dos consumidores, centrada na forma como as mensagens publicitárias são recebidas, interpretadas e valorizadas em função de aspectos como a credibilidade, a interatividade ou a própria personalização e a confiança. No que respeita à metodologia, a abordagem metodológica adotada neste estudo assenta numa revisão de literatura científica recente, com foco na identificação e análise de características distintivas da publicidade tradicional e da publicidade digital. Foram selecionados 7 artigos científicos publicados entre 2017 e 2025, com critérios de inclusão que privilegiaram estudos empíricos, quantitativos e mistos, e que abordassem dimensões como alcance, segmentação, mensurabilidade, interatividade, percepção do consumidor, impacto estratégico, entre outros. A seleção procurou garantir alguma diversidade geográfica, variedade metodológica e pertinência para o próprio contexto da comunicação integrada. Este tipo de metodologia, centrada numa análise de investigações existentes, é utilizada em estudos de natureza conceptual e aplicada, permitindo a triangulação de dados e a identificação de padrões e de divergências. Ao invés de se limitar a uma meta-análise estatística, optou-se aqui por uma análise interpretativa que permitisse conhecer algumas dimensões
críticas do fenómeno, integrando diferentes perspectivas e evidências devidamente contextualizadas. A leitura sistemática destes 7 estudos permitiu mapear algumas das forças, das limitações de cada modalidade publicitária, tanto na ótica da produção e do planeamento estratégico, como na ótica da recepção e da atitude do consumidor. Esta base empírica sustenta as conclusões do presente trabalho, permitindo avançar propostas aplicáveis ao nível académico e profissional, nomeadamente no que diz respeito à integração eficaz dos canais tradicionalmente utilizados e dos canais digitais em ecossistemas omnicanal. Os principais resultados, então, desta análise. Percebemos que o impacto, percebemos alguns detalhes acerca do impacto em audiências massificadas. Publicidade tradicional, sobretudo a publicidade em televisão, continua a ser eficaz para campanhas de grande alcance, especialmente na criação de notoriedade e de consolidação da marca nas primeiras fases do funil de comunicação, ou seja, naquelas fases de consciência, quando o consumidor muitas das vezes nem sequer conhece ainda o produto. O poder de cobertura transversal e o caráter linear da emissão permitem assim atingir públicos alargados com elevada frequência. Alguns autores dos estudos analisados, nomeadamente De Vries, Gensler e Levken, demonstraram que os meios tradicionais apresentam os maiores efeitos de longo prazo em awareness, ou seja, em relevância para a marca ou conhecimento da marca, consideração e aquisição. Já Chigovi reforça a percepção positiva da televisão como um canal eficaz em contextos promocionais de grande escala, mantendo uma presença dominante no planeamento das campanhas. Segmentação menos precisa e mensurabilidade limitada. Ou seja, embora eficazes no alcance, os meios tradicionais revelam algumas limitações no que toca à segmentação específica de públicos e à forma como são possíveis medir os resultados em tempo real. A ausência de dados comportamentais e de feedback imediato dificulta a otimização contínua das campanhas. Pablo e da Silva destacam a dificuldade de medir resultados em canais offline, bem como a limitação na adaptação da mensagem a diferentes perfis de consumidor. Já Gobila e Kiran reforçam que a publicidade tradicional não permite ajustes em tempo real, nem segmentação comportamental refinada e, mais uma vez, em tempo real. Análise em tempo real e flexibilidade de otimização. Publicidade digital, por sua vez, destaca-se pela capacidade de monitorização constante e de um ajuste dinâmico, permitindo uma otimização contínua com base em dados reais de performance. Shiyushita et al. Demonstram que os sistemas de publicidade programática permitem alterações automáticas com base no comportamento do consumidor e nos resultados de conversão. Isto é uma realidade ainda mais utilizada e ainda mais alavancada com a utilização das inteligências artificiais. Mishra et al. Adkar apontam esta flexibilidade como um dos maiores trunfos da publicidade moderna, permitindo estratégias mais ágeis e mais eficazes. No que respeita ao alcance potencialmente global da publicidade digital, as plataformas digitais permitem alcançar públicos internacionais com custos reduzidos e elevada velocidade de disseminação, sem limitações físicas ou geográficas. Gobila e Kiran destacam que o digital permite uma presença global acessível a empresas de todas as dimensões. Também Prabhu e da Silva referem que este alcance global é percebido como uma das principais vantagens estratégicas pelos profissionais de marketing. Contributo de ambas na construção da marca. Tanto a publicidade tradicional como a digital contribuem para o fortalecimento da marca, ainda que com mecanismos distintos. A tradicional oferece autoridade, a digital aproxima e envolve. De Vries et al. Concluem que tanto as mensagens unidirecionais, de business to client, como as mensagens sociais, client to client, geram efeitos positivos na construção da preferência. Berzami, Karimi e Karimi reforçam que ambos os modelos publicitários influenciam o comportamento de compra e a intenção de recompra. No que respeita à confiança e à credibilidade da publicidade tradicional, os consumidores tendem a confiar mais nos meios tradicionais, associados a uma maior legitimidade, qualidade editorial e segurança na informação transmitida.
Bravo e da Silva revelam que o público identifica a televisão como um meio publicitário mais confiável. Por sua vez, Chigovi observa que a confiança na imprensa e na rádio permanece elevada, sobretudo em segmentos mais conservadores e institucionais. Preocupações com privacidade e segurança na publicidade digital. A personalização extrema e a recolha de dados em publicidade digital levantam algumas dúvidas éticas e algumas inseguranças quanto à proteção de dados pessoais dos utilizadores. Shushit et al. Apontam que a crença sobre riscos de privacidade reduzem significativamente a aceitação da publicidade programática, aqui no formato mais digital. O mesmo estudo indica ainda que, mesmo quando a utilização de inteligência artificial é comunicada, é apresentada, é declarada, digamos assim, de forma transparente, os consumidores tornam-se muito mais cautelosos. Por fim, vantagens nas estratégias omnichannel, omnicanal. A articulação entre canais tradicionais e digitais vai maximizar resultados, juntando o alcance e a autoridade dos meios clássicos com a segmentação e a interatividade do digital. Gobi e Lekirane defendem que a integração entre canais potencia a conversão e a fidelização. Mishira et al. E Wadkar sublinham que estratégias híbridas oferecem experiências mais consistentes e mais eficazes ao longo da jornada do consumidor. Assim sendo, o presente estudo oferece uma visão comparativa entre a publicidade tradicional e a publicidade digital, com base em evidências empíricas recentes, sistematizando as principais características, forças e limitações de cada modalidade. Do ponto de vista teórico, contribui para a organização conceptual de critérios de análise, como o alcance, segmentação, mensurabilidade, interatividade, confiança e adaptabilidade, cruzando estas duas perspectivas fundamentais, a da estratégia empresarial e a da recepção do consumidor. Também no plano aplicado, fornece um quadro útil para profissionais de marketing e de comunicação, ao facilitar decisões informadas sobre a escolha e a articulação de canais, a definição de métricas de sucesso e a avaliação do impacto em diferentes fases do funil. Ao demonstrar a complementariedade entre estes dois modelos publicitários, o estudo reforça a importância de estratégias omnichannel adaptadas aos objetivos e públicos de cada uma das campanhas. Quanto a limitações, este estudo obviamente baseia-se numa revisão comparativa de 7 artigos científicos publicados nos últimos anos. E apesar da sua diversidade geográfica, metodológica e até dos próprios resultados, não foram incluídas meta-análises ou estudos de caso aprofundados em contextos organizacionais específicos. Adicionalmente, o enfoque em estudos empíricos com maior incidência quantitativa limitou a exploração de dimensões subjetivas e emocionais da recepção publicitária. Para investigações futuras, podemos recomendar a realização de estudos de campo com análises longitudinais e experimentais sobre o impacto de estratégias integradas, a inclusão de públicos de diferentes faixas etárias, contextos culturais e níveis de literacia digital, exploração de novas plataformas e formatos emergentes, como a publicidade em ambientes de realidade aumentada, áudio programático ou conteúdos gerados por IA, inteligência artificial, a análise de campanhas reais que articulam canais tradicionais e digitais, com foco na experiência do consumidor. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença e a possibilidade de participação aqui no Congresso e desejar a todos um excelente Congresso.